Amém. Jó no capítulo 40 diz: Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Cinge agora os lombos, como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Amém, irmão? Você pode sentar. Essa, vou chamar assim, bem entre aspas, essa briguinha de Jó com Deus, ela vem se arrastando de alguns capítulos anteriores. O 38, ela está bem inflamada, em que Deus começa a dizer para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe por acaso sobre o que a terra está fundamentada? Quem colocou a pedra angular que sustenta a terra? Você sabe por acaso quem colocou portão para o oceano, dizendo: aqui é o teu limite e daqui tu não passarás? Você sabe todas essas coisas? E Deus começa, no capítulo 38, a trazer perguntas que Jó jamais encontraria resposta. Pois se nós hoje não encontramos, com todo o avanço da ciência e da tecnologia, que dirá Jó naquela época? O que Deus estava demonstrando para Jó? A sua grandeza incalculável. Irmãos, isto que Deus fez com Jó foi algo muito tremendo e glorioso. A prova na qual Deus julgou Jó e como tratou com ele, não tenha dúvida, fez de Jó um novo homem. Esse homem nunca mais foi o mesmo. A sua concepção interior, o seu espírito, as suas memórias, a sua mente, a maneira como este homem foi ali tratado naquela intimidade com Deus, não tenha dúvida, uma coisa é o Jó antes da prova, e outra coisa é o Jó depois da prova. Coisas talvez para as quais ele nunca tivesse atentado, nunca tivesse parado para pensar. De repente, ele está ali questionando: eu sou digno de morte, maldito o dia em que se disse que nasceu um homem. Por que tu, ó Deus, tu não me tira logo a vida? Por que tu fizeste isso comigo? E brá, aquela ladainha toda. E Deus começa a falar assim: talvez você seja mais justo que eu. Talvez você tenha mais sabedoria que eu. Talvez você entenda, talvez você tenha condições de matar a fome de uma leoa. Talvez você tenha condição de sustentar os filhos da leoa. Talvez você entenda por que as constelações estão lá no céu. Talvez você, Jó, compreenda quem formou essas constelações e deu a elas o zodíaco.
E Deus começa a falar com Jó de coisas muito profundas, que até hoje, com milhares de anos depois, toda a tecnologia e avanço, os homens têm telescópios aí que enxergam a anos-luz lá na frente. Ano-luz é o caminho que a luz demora a percorrer durante um ano. Os homens têm telescópios hoje tão possantes, tão poderosos, telescópios eletrônicos, coisa ligada na tomada, uma coisa absurda, conseguem atravessar a visão pelo universo, enxergam coisas inacreditáveis, conseguem fotografar, mandam satélites artificiais, universo afora, batem as mais incríveis fotografias, e diante de tudo isso, diante de todo esse avanço, diante de toda a tecnologia e computador, diante de todos os cálculos, o homem, diante de tudo isso que ele hoje tem descoberto, ele ainda trata isso como um enigma e como um mistério. E Deus está falando há milhares de anos antes, quando nenhuma tecnologia existia, Deus está falando com Jó da sua grandeza. E o homem moderno hoje, por mais que caminhe, por mais que se aperfeiçoe, por mais que cresça em tecnologia, em conhecimento, só nos resta um caminho, irmão: reconhecer a grandeza de Deus. Só nos resta isso, e quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, podemos ter os nossos momentos de dores, podemos ter o nosso momento de aflição, mas o final de tudo, quando Deus mostra quem Ele é, o nosso comportamento tem que ser assim, como Jó disse, olha, então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei, mas não replicarei. Depois ele corrige: aliás, eu falei 2 vezes, porém não prosseguirei. Agora, tem gente que contende com Deus o tempo todo, fala besteira uma vez, Deus esclarece, mas a pessoa não se dá por vencida, prossegue no seu erro, Deus vem e mostra, a pessoa não se dá por vencida. Tem gente que é contumaz, que nem Israel foi. E o Senhor diz assim: em todo tempo estendi a minha mão a um povo de dura cerviz e obstinado de coração. Tem pessoas que não se dão por vencidas jamais, não param para reconhecer a grandeza de Deus. Olha, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. E tem gente o tempo todo usando de censuras e contendendo com o Todo-Poderoso. Porque tem pessoas, meu irmão, que pensam que contender com Deus é falar diretamente para o céu. Não é não, irmão. Vamos para a Bíblia. Vamos parar de ilusão. Tem gente que fala de coisas que Deus fez. Quando você fala de algo que Deus fez, você está falando do próprio Deus, você está dizendo que aquela obra está errada. Você está contendendo com Deus. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos o quê? Quem vos recebe a vós, a mim me recebe. E tem muita gente que rejeitou os discípulos de Jesus, mas dizendo: não, Deus eu não rejeito, mas esses daí eu não quero nada com esses. Que ilusão do ser humano. Ninguém contende diretamente com Deus. Quando você contende com as ações de Deus na terra, e as ações de Deus na terra são através de homens e mulheres. Então, às vezes, se levantar, a Bíblia não diz: não toquem em meus ungidos, nem a meus profetas faças mal. Tem uma canção que diz: porque a qualquer momento pode chegar o seu final. Mas se você perguntar para as pessoas: você está contendendo com Deus? Não, eu tenho por pai Abraão. Então, Deus está dizendo:
Acaso, disse mais o Senhor, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Ou seja, Jó, o que você está censurando aí? Das coisas que você está sofrendo. E eu imagino que a essa altura, Jó já esteja sabendo que ele é o alvo de Deus. Então, Deus está dizendo, por acaso com as tuas censuras e com as tuas contendas, você vai conseguir alguma solução? Você vai conseguir algum resultado para a sua vida? Irmão, se é que sabemos que o Senhor é longânimo, é bom, que é o Todo-Poderoso, que reina, que nenhuma folha cai da árvore se Ele não permitir, que as suas ovelhas estão na palma da sua mão, irmão, nós temos que aprender a dobrar os joelhos, calar a boca e nos recolher a nossa insignificância. Quer vitória? O que diz aquele louvor? Vai chorando, geme e chora. Não é com contenda. Muitos da nação de Israel pereceram por quê? Por causa das contendas no deserto contra Moisés. O Senhor falou assim, Moisés, eu estou farto deste povo, este povo é murmurador, é contumaz, desde que eu estendi a minha mão para livrá-los do Egito, Moisés, até esse dia eles continuam um povo murmurador, qualquer coisa estavam eles reclamando, estamos com sede, e iam contender com Deus e com Moisés, estamos com fome, queremos carne, tudo o que queremos, lá iam eles contender com um e contender com o outro. Irmão, tu está com fome? Vai chorar lá no teu canto com Deus, não contende com ninguém, porque você sabe que poderoso é Deus para te estender a mão. Por que está perdendo tempo com contendas? Disse-me, contaram. Tem sede? Está de pé? Ainda tem forças para dobrar os joelhos e dizer, Senhor, Rei meu e Deus meu? Então vai lá e faça isso. Não deixe que a tua própria força te destrua. Ou seja, tem pessoas que têm força para manter uma determinada postura. Mas olha o que Jó fez aqui. Jó diz assim, eu sou indigno. Opa, estou mudando a minha postura. Estou reconhecendo que o Senhor é justo e é poderoso. Eu sou indigno. Que te responderia eu? Eu não posso nem elevar os olhos para o outro. Eu não posso dar uma palavra diante do Senhor, que é santo. Eu sou indigno. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas eu não replicarei. Replicar, sabe o que é replicar? Ele falou, Deus falou, aí ele viria, falaria de novo, Deus falou, ele falaria de novo, isso é a réplica, fica aquele bate-boca, ele falou, não, eu não replicarei, e tem mais, eu reconheço, eu não falei uma vez só não, eu já falei 2 vezes, mas agora já basta, eu não vou prosseguir. Reconhece, irmão, quando é hora de parar. Reconhece, irmão, quando é hora de parar, quando é hora de voltar atrás, quando é hora de reconhecer seus erros, seus delitos. É triste, meu irmão, quando nós começamos a ver, inclusive pessoas jovens, trilhando caminhos em que eu digo assim, já era, esse daí nunca mais será nada na geração Jesus Cristo. Esse nunca mais vai encostar a mão em nada, esse nunca mais fará nada dentro desse ministério, esse aí é um que Deus nunca mais vai contar com ele. É muito triste isso, porque a seara já é tão grande, e os obreiros são tão poucos, que nós vermos uma peça sendo posta para escanteio, é muito terrível, meu irmão. Porque geração Jesus Cristo não é uma igreja para as pessoas virem somar no banco. Geração Jesus Cristo é uma igreja para as pessoas virem somar no reino, na obra, no trabalho de Jesus Cristo. E quando Deus mostra que não vai mais contar com fulana ou Beltrano e o fulano, isso é terrível.
terrível para mim como sacerdote ver que uma pessoa está dentro da igreja e que ela é apenas um número. Até quando? Sabe-se lá. Então, meu irmão, não contenda com Deus Todo-Poderoso. Aprenda a se recolher a sua insignificância, a sua indignidade, como Jó, um homem que Deus disse, é reto, é íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal. Era um grande homem, melhor do que todos nós, mas ele diz assim, eu sou indigno. Mas ele era muito melhor do que todos nós. A manifestação que Deus fez com aquele homem foi algo tremendo. Uma coisa gloriosa. Quantos de nós já teve o privilégio de Deus chegar e sentar conosco e explanar tantas coisas assim? Nenhum de nós teve esse privilégio. Ele estava num patamar muito acima do nosso. Mas sabe o que justifica tudo que Deus fez com ele e a glória que Deus derramou na vida desse homem? O que justifica é o que ele diz aqui, ó, eu sou indigno. Sabe, irmão, considere-se indigno, como a Bíblia diz, cada um de nós deve que considerar os outros superior a si mesmo. Aumenta esse microfone. Superior a si mesmo, cada um de nós tem que considerar os outros superior a si mesmo. Você tem que realmente entender que Deus é grandioso, Deus é soberano. A folha vai cair da árvore se Ele permitir. O mal virá sobre a tua vida se Ele permitir. Às vezes vem coisas, né, irmão, que nós não entendemos. Mas mesmo que coisas estejam acontecendo na nossa vida sem nós entendermos o porquê daqueles fatos, ainda assim temos que entender que acima de todos os fatos, Deus reina. Ele é soberano. Jó teve os seus momentos aqui de caos, por não entender certas coisas, mas uma coisa ele disse, que o Senhor estava reinando, porque ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim vai se levantar sobre a terra, e eu verei o meu Deus Todo-Poderoso ainda, depois de consumida a minha pele, ainda nessa carne aqui, eu vou ver a glória desse Deus. Tem momentos que nós não entendemos as coisas, mas uma coisa nós já entendemos, que soberano é Deus. A grandiosidade de Deus, meu irmão, quando nós compreendemos a grandiosidade de Deus, irmão, você quer entender a grandiosidade de Deus? Olha para Gênesis e veja as mãos de Deus te formando. O que nós dizemos quando um cientista, o camarada inventou o rádio, inventaram o telefone, inventaram a televisão, inventaram o computador. O que nós falamos desses homens? Inventaram naves para atravessar o universo, para aterrissar em Marte, em Vênus, sei lá onde. O que nós dizemos desses homens? São homens com uma mente grandiosa, com um estudo profundo, com uma capacidade tremenda. Inventaram coisas mortas, coisas que não respiram, coisas impulsionadas de natureza que Deus já fez, criaram combustível da natureza que Deus já fez, criaram o aço das coisas que Deus já fez, pegaram coisas já existentes, transformaram e criaram coisas tão estupendas, tão maravilhosas. E nós dizemos que esses homens são tremendos. Agora para e pensa em Deus, que não pegou nada de lugar nenhum, do nada Ele criou tudo, do nada Ele cria o planeta, e depois deste planeta vem e cria o homem do pó da terra, mas o planeta não podia dar vida ao homem, de si Ele sopra e dá vida ao homem. Pensa na grandeza de Deus que te criou com essa capacidade, a ponto de você poder mandar um foguete lá para Marte. Se você, criatura, é tão poderoso, imagina aquele que te criou. Tens medo de quê? Olha para a grandeza de Deus, olha para a magnificência de Deus. O apóstolo Paulo escreve dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, que o possa instruir.
Quem pode instruir um ser desse? Que a Bíblia chama ele de o Pai de todos os espíritos. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Ninguém tem acesso a ele se ele não quiser se revelar, devido à sua tamanha grandeza. Moisés disse: me mostra a tua face. E ele disse: se eu te mostrar a minha face, tu morre. Grandeza de Deus, entenda a grandeza de Deus, em que os céus manifestam a sua glória, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O homem não consegue ter acesso a uma estrela que Deus pôs lá no céu. Que grandeza, que Deus tremendo. E meu irmão, se você soubesse o quanto eu já me escudei e já me escondi na grandeza de Deus, você ficaria assustado. Mesmo antes de eu ter o conhecimento bíblico, porque a tendência é nós crescermos, e eu cresci. Eu fui para a Bíblia, eu fui para a oração, eu fui para a renúncia, eu renunciei aos namoricos, eu renunciei à prostituição, eu renunciei às ofertas das mulheres bonitas, eu renunciei tudo isso e eu cresci em Cristo Jesus. Eu cresci, mas antes mesmo de ter o crescimento que hoje tenho, que eu brinco com o pecado na palma da minha mão, jogo ele de um lado para o outro, não tem nada nesse mundo que me atrai. Eu venci todos os obstáculos, de tal maneira que o próprio Deus, dias atrás, para me testar, para me provar, ele usou a sua própria lança, porque não tem nada na terra que me faça tremer mais. Teve o próprio Deus que atravessar a sua lança em mim, para me provar uma vez mais, e me dar o privilégio de subir mais um degrau. Não tem nada nesse mundo mais que possa me provar. Dinheiro, corrupção, sexo, isso é besteira, meu irmão. Quem enxerga os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai, vai cair com essas besteiras. Nós precisamos é crescer e entender a grandeza de Deus. É isso que nós precisamos, crescer. E mesmo antes de termos esse conhecimento que a misericórdia de Deus nos acrescentou, irmão, eu me escondi em Deus quando as situações vinham, e eu dizia: Deus, não tenho força, não tenho solução, mas uma coisa eu sei, que nenhuma folha vai cair da árvore, se o Senhor não permitir. O Senhor é grandioso. Se o Senhor for escudo, todos ficam de pé. Se o Senhor for o defensor, todos vencerão a batalha. E se o Senhor for o adversário, não haverá quem fique de pé. E assim eu vim caminhando, me escudando nesta grandeza de Deus que eu entendi. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, sabe por onde eu comecei? Como todo mundo inocente começa. Comecei por Gênesis. Só que não foi inútil a minha leitura, como nenhuma leitura da Escritura é inútil. Quando eu leio em Gênesis e vi que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, e Deus dizia: haja aqui, houve ali, e haja assim, e quando eu vi aquela grandeza de Deus criando todas as coisas, meu irmão, eu decidi que esse Deus era o único na minha vida e tremendo. E foi isso que me fez caminhar. Um dia eu estava dentro da igreja batista e tinha um jovenzinho lá que pensava, coitado, que por ter feito um seminário que era pastor e tinha assumido a igreja, e aquele homem começou a pregar, e a minha mente foi lá em Gênesis. Quando a minha mente foi lá em Gênesis, o Espírito Santo começou a me falar da grandeza de Deus, e vendo aquele jovem pregar, eu disse assim: meu Deus, diante de tanta grandeza que tu tens, onde está o Senhor no meio desta igreja? Aonde está o Senhor nesta palavra? E eu disse para o Deus vivo e verdadeiro: se o Senhor tem uma obra na minha vida, eu não quero ser igual àquele homem. Foi isso que eu disse, meu irmão. Mas eu tenho o privilégio de nessa terra ter ouvido, sabe o quê? Muitos jovens e muitos adolescentes já disseram para os seus pais que me participaram:
pastor, o meu filho disse o seguinte, que quando ele crescer, ele quer ser igual a você. Ele falou que ele quer ser igual ao pastor Tupirani. Sabe, meu irmão, eu me alegro, porque pode ser o meu imitador, porque eu sou de Cristo. Eu sei o caminho que trilho, eu tenho plena convicção. Se alguém imitar os meus passos, vai herdar a mesma glória que eu vou herdar. Se alguém imitar os meus passos, vai desfrutar dos galardões e da autoridade que eu desfruto. Eu sou exemplo sim nessa sociedade profanada e corrompida, porque o Espírito Santo me tem feito vaso de honra. Então, meu irmão, olha para a grandeza de Deus. Vai lá para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vai lá observar aquilo. Vai lá, olha para o nascimento de Jesus Cristo, uma virgem dando à luz um filho. Como? Como? Eu te explico. Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, o poder do Todo-Poderoso vai te envolver. De modo que o que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Imagina uma coisa dessa. Como pode Deus colocar o seu Filho unigênito, Deus a sua imagem e semelhança, como uma criança de volta dentro de um ventre de uma mulher, para nascer de novo? Como pode tanto poder? Como pode tanta glória? Como pode tanta grandeza? Olha para essa grandeza de Deus e ria dos teus adversários, sorria dos teus opositores, escarneça daqueles que digam que vão te destruir. Tem que entender a grandeza de Deus. Mas a grandeza de Deus não se entende no videogame, não se entende na novela das 7, das 8, das 9, das 10. A grandeza de Deus se entende na Escritura e na intimidade do seu quarto. É assim que se entende a grandeza de Deus. Geração Jesus Cristo não é um povo que vai à igreja todos os dias. Geração Jesus Cristo é um povo que paga o preço e tem renúncia para mostrar. Isto é geração Jesus Cristo. Geração Jesus Cristo é o único povo com o qual Deus contará nesta última dispensação. E isso não vai se conquistar. O espaço nesse ministério, irmão, não será conquistado à toa. Ele será conquistado com preço, como eu tenho pagado o preço nesse lugar. E agora, aí brevemente, sofrerei novas perseguições, mas todos verão que eu triunfarei mais uma vez. A perseguição será tão ferrenha que Deus já tem mostrado até perseguições a cavalo. É guerra mesmo, é uma guerra tremenda. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, irmão, olha para a grandeza de Deus. Diga para Deus, o que é você? A própria Bíblia diz que nós não passamos de micróbios. Irmão, olha o que Deus criou. E isso que os teus olhos veem, não é nem um trilionésimo do que Deus criou. Se você tivesse acesso aos telescópios poderosos que os homens têm inventado nesta última geração, você ficaria impressionado. Faça uma assinatura dessas revistas científicas, Galileu Galilei, coisas desse tipo. Veja a grandeza das coisas que Deus criou. Para a ciência foi uma explosão, mas a mensagem da cruz também é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Olha para o alto, eleva os teus olhos para essa grandeza de Deus, mas não esqueça, só enxerga a grandeza de Deus quem recolhe-se a si mesmo a sua própria insignificância, como Jó. Então respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno,
O que eu posso responder? Eu ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas eu não vou prosseguir. Eu vou botar um limite na minha contenda aqui agora. Eu entendo a grandeza do Senhor, eu vou parar de contender com o Todo-Poderoso, e o Senhor mesmo já tinha dito, acaso quem usa de censuras e contendas com o Todo-Poderoso, quem assim argui a Deus, né? Se você ler, dali descorre a pressa, seus olhos avistam de longe, no verso 30, seus filhos chupam sangue onde há mortos, ela aí está, disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Deus está usando as coisas visíveis para dizer para Jó, você não sabe nada. Deus está usando as coisas visíveis para dizer para Jó, você não sabe nada. Olha a terra em que ela se fundamenta, você não sabe nada. Olha o mar, quem determinou que ele vai até ali? Você não sabe nada. Olha o gavião que voa com as suas asas inclinadas para o sul. Quem determinou isso? Você não sabe nada. Olha como a leoa pega a sua presa. Você entende? Você não sabe nada. Olha para as aves do céu. Olha para os lírios do campo. Você entende toda essa grandeza? Você não sabe nada. Pois eu digo para a igreja de Jesus Cristo, nesta hora eu digo para a geração de Jesus Cristo, você não conhece as miríades e miríades de anjos poderosíssimos, cuja presença nos faz estremecer, milhares de milhares, milhões de milhões, ordenados a respeito da igreja do Deus vivo. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem como Deus é poderoso, vocês não sabem como Deus é grandioso, e Ele é tão grandioso, e Ele é tão poderoso, que eu fui posto aqui para te ensinar, mas mesmo sendo posto por Deus aqui para te ensinar, não há palavras para descrever a grandeza de Deus. Não brinca de servir a Deus, serve a Deus. Não brinca com as palavras de Deus, usa ela como mel para saciar a tua alma. Você não sabe quantos cavalos tem o Todo-Poderoso, mas não são cavalos de carne. Você não sabe quantas espadas Deus tem a seu serviço, mas não são espadas feitas de metal. Você pensa que sabe alguma coisa? Você não sabe quantos anjos, arcanjos, querubins e serafins rodeiam a igreja do Deus vivo por terra, céu, mar, por todos os lados. Vocês não sabem de nada, igreja! Vocês não sabem quem sustenta esse púlpito, vocês não sabem de nada! Vocês não sabem como Deus é poderoso a ponto de usar um unzinho nesta terra, reunir um povo e marchar contra as piores fortalezas de Satanás. Vocês não sabem nada. Quando eu partir desta terra, não haverá nenhuma palavra nova a ser dita, porque eu direi todas elas. Mas eu ainda me considero um nada, porque o Senhor tem falado que após a minha partida, Ele soprará sobre o vale de ossos secos. E aí sim se levantará um grande exército. Mas eu digo para a geração de Jesus Cristo, vocês ainda não sabem de nada. Paga o preço e clama para que Deus ponha anjo à porta dos teus lábios, para que você desfrute da glória que há de vir. Mas por enquanto vocês ainda não sabem. Sabe por que não sabe? Porque o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Não é para quem está na novela das 7, das 8, das 9 e das 10. Não são esses que vão ver a glória de Deus. Não são esses que estão no videogame o dia todo. Não são esses que vivem de passeio.
é para aqueles que vivem de sangue, suor e lágrima, é esses que conhecem a manifestação do Todo-Poderoso. Então, meu irmão, Jó, ele tem um reconhecimento. Ele reconhece, depois do que Deus vem falando com ele, particularmente desde o capítulo 38, tem um título em cima desse capítulo 38, na minha Bíblia, que é a versão revista e atualizada da SBB, tem um título que diz assim: o Senhor convence a Jó de ignorância. Jó está se sentindo tal, com contendas, explanando coisas diante de Deus, questionando a sua aflição, questionando a sua angústia, questionando os desígnios, o caminho da soberania de Deus, questionando, e aí Deus entra nesse capítulo, como diz aqui os tradutores, o Senhor convence a Jó da sua ignorância. Sabe, irmão, não deixa que Deus venha te convencer da sua ignorância, não. Pula esse degrau, assume logo a sua ignorância. E não é ignorância, eu sou um ser ignorante. Não, a ignorância com relação à grandeza de Deus. É esta a ignorância. Você pode ser uma pessoa instruída, estudada, educada, mas não é disso que está falando. Nós estamos falando de coisas espirituais. Irmão, você pensa que sabe de tudo? Enquanto nós estamos aqui pregando, essa igreja está lotada de anjos e você não está vendo nenhum deles. Enquanto estamos aqui pregando, a terceira pessoa da Trindade, chamada Espírito Santo de Deus, está aqui em nosso meio. Enquanto estamos aqui pregando, lá no céu, nesta hora, os ouvidos do Todo-Poderoso estão recebendo as informações de cada palavra que eu estou tendo coragem de pregar aqui. Como a escada que contemplou Jacó, em que os anjos subiam e desciam, assim nós temos uma escada nesse ministério, por onde os anjos sobem e descem para levar informação de cada palavra desse púlpito, diante do altar de Deus. É assim, eu te digo, igreja, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada. Se soubesse, não teríamos fofoca dentro da igreja, não teríamos intriga, não teríamos disse-me-disse, não teríamos me contaram, não teríamos mentira, não teríamos fofoca. Se temos isso, é porque vocês não sabem de nada. Eu não vivo de fofoca, eu não vivo de intriga, eu não dou esse exemplo. Você está pensando que nesta hora, para onde os olhos de Deus estão virados? Os olhos de Deus estão aqui em cima, virados para nós. Irmão, você foi chamado para a última hora da igreja. Não perca este privilégio inigualável, porque esse chamado não acontece duas vezes. Este chamado não acontece duas vezes. Teve uma pessoa que uma vez chegou aí no ministério, mal chegou, se decepcionou, não sei com quem, não lembro quem foi também, e a pessoa dizia assim para mim: pastor, eu vou dar um tempo para me equilibrar, me reformular, depois eu volto para a igreja. Eu falei: não faça isso, porque nesse ministério não tem o mesmo chamado duas vezes. Caminha com a tua cruz, caminha com o teu espinho, caminha com a tua lágrima, deixa o couro na estrada, mas não desvie os olhos de Jesus Cristo.
Olha para Deus, irmão. Para de olhar para o teu irmão que é uma formiga igual você. Olha para Deus. Olha para a grandeza desse Deus grandioso, tremendo, soberano. Olha para a grandeza dele. E tem mais. Quando eu acabar de pregar aqui, meu irmão, quando você sair pelas portas, cuidado para o diabo não roubar a semente. Porque muita gente tem sido apenas ouvinte, mas não tem conseguido ser praticante da palavra. Então nós vamos concluir. Aqui diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. Aliás, 2 vezes eu falei, porém eu não prosseguirei. Amém, meu irmão? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.